E nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma entrevista coletiva nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. Patamar na economia. Em relação exatamente ao OCDE, eu queria fazer uma pergunta sobre pesos e medidas. O Brasil vai trabalhar para oferecer uma base de foguetes em Alcântara. O Brasil permite que os americanos, a partir daqui a 90 dias, entrem no Brasil sem visto. Sim, o presidente Trump disse que apoia a entrada do Brasil na OCDE, porém, o Departamento de Comércio diz que isso depende se o Brasil mudar de status na OMC. Ou seja, o senhor está oferecendo muita coisa e está recebendo talvez algo. A base Alcântara, para nós, até o momento, está sendo ociosa. O pior, né? Está sendo deficitária. A entrada deles ajuda que, de modo que nós possamos aí catapultar o centro de lançamento de Alcântara. É vantajoso para nós. Há quanto tempo nós estamos parados lá? A questão quilombola praticamente foi resolvido essa semana, né? Porque tinham ampliado a área sem ninguém saber. E o nosso pessoal foi para lá conversando com autoridades locais, conversando com a comunidade. A comunidade tem a perder com aquela extensa área, porque nós queremos lá, conversando com os nossos ministros, entre especial o Marcos Pontes, que é um astronauta, nós vamos oferecer mercado de trabalho para os quilombolas. Então, todo mundo tem a lucrar nessa questão aí do centro de lançamento de Alcântara. Mas em relação ao OMC... Ao visto, você quer falar também? Ao visto. Ao visto, olha só, a gente não vê nenhum americano indo para o Brasil para ganhar aí estabilidade via CLT, buscar emprego lá. O contrário para cá existe, mesmo não havendo qualquer garantia na CLT. Então há uma diferença. Agora alguém tem que estender o braço em primeiro lugar, né? Estender as mãos em primeiro lugar. E fomos nós. Creio que nós podemos ganhar muito, né, na questão do turismo, se bem que eu sei que a questão do turismo está muito voltada com a questão da segurança também. A OMC, nada com profundidade foi tratada. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou na questão da carne de porco, na carne de gado, na questão também do etanol de milho que entra no Brasil com uma taxa, se não me engano, de 25%, eles querem baixar isso daí. A questão do açúcar dele, aqui é de beterraba, o nosso é de cana. Então o Trump nos disse que podemos fazer uma conta de chegada nessas questões. E a questão da OMC, não me entender, é questão de tempo. Presidente, sobre Venezuela. Presidente, sobre Venezuela. Presidente, sobre Venezuela. Presidente, sobre Venezuela, o governo brasileiro topa intervir até que ponto? Sobre Venezuela, o governo brasileiro até que ponto? Essa questão, ele, dois intérpretes, né, o dele e o meu, e a convite dele, que não entrar mais ninguém, o meu filho, Eduardo Bolsonaro. Então essas pessoas tomaram conhecimento que nós tratamos com mais profundidade na questão da Venezuela. A certeza, nós queremos resolver a situação porque o Brasil está sendo prejudicado e não nos interessa, nem a nós, nem a eles, né, que um país se perpetue na situação que se encontra a Venezuela. Diplomacia ou intervenção militar, presidente? O Brasil não descarta apoiar? Diplomacia em primeiro lugar, até as últimas consequências, né? Trump repetiu que todas as hipóteses estão na mesa. O que ele conversou comigo reservadamente, me desculpa, mas eu não poderia conversar com vocês. Presidente, sobre a OTAN, como é que deve... OTAN, grande aliado, ex-OTAN. Existe o aceno positivo de ambas as partes. Isso aí vai ser aprofundado nas próximas semanas. E temos a ganhar, não. Acho que não precisa, se não me engano, não precisa passar pelo Congresso Brasileiro, se não me engano, tá certo? E nós temos a ganhar na questão de parcerias no tocante a material de defesa, energia, entre outras questões. Qual foi a reação do presidente Trump quando o senhor convidou o presidente a ir ao Brasil? Olha, a gente sabe da responsabilidade do governo americano, envolvido nas questões nacionais e no mundo todo. O teu tempo é extremamente valioso e fizemos o convite. Obviamente, se ele for, será motivo de satisfação para mim e com toda certeza para grande parte do povo brasileiro. Ô, presidente, agora uma outra dúvida. Ontem na entrevista na Fox, o senhor falou que boa parte de pessoas que acabam vindo para cá não tem boas intenções. O que o senhor falava? Não é, a boa parte tem boas intenções, a menor parte não. É o equívoco da minha parte, peço desculpas aí. Agora, tem muita gente que está de forma ilegal aqui. E isso é uma questão de política interna deles, né? Não é nossa. Eu também gostaria que no Brasil só tivesse estrangeiros legalizados
e não de forma ilegal, como existe muita gente nessa situação no Brasil. Me desculpe mais uma vez o equívoco, o ato falho que cometi um dia de ontem. Presidente, o senhor falou em parceria com relação ao combate ao narcotráfico, combate ao tráfico de pessoas e de drogas e ao crime organizado. De que forma seria essa parceria? Eu nascia ontem, conversamos muita coisa, isso está parte do ministro Sérgio Moro, a tratativa nesse sentido, né? Comungar, né? Interagir com as informações que nós temos, né? Tem gente realmente, célula terrorista no Brasil, dissimulada lá dentro, mas existe, e se porventura viermos a descobrir onde estão, no primeiro momento nós faremos tudo para expulsar essas pessoas de lá. Tem alguma decepção para o senhor nessa viagem? Alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu que o senhor esperava? Olha, nenhuma decepção, muito pelo contrário. A minha sinalização positiva ao Trump ocorria desde por ocasião das primárias, quando passei a conhecê-lo, e outras declarações do Brasil também vinham nesse sentido. Eu comecei, na verdade, a pré-campanha minha logo depois das eleições de 2014, vim aos Estados Unidos 2 anos depois, comecei a conversar com autoridades do terceiro escalão do governo, sabia que não tinha como chegar mais acima um pouco, mas obviamente foi chegando no governo qual é o meu sentimento em relação aos Estados Unidos. Isso foi levado em conta aqui, até o gesto do Trump ao convidar o meu filho, que tem amizade com um dos filhos dele, né, a participar da reunião no Salão Oval, aquela reunião reservada, por que não dizer secreta. Presidente, obrigado. Dos temas que o senhor destaca como, dos temas que o senhor discutiu com ele, qual que o senhor destaca como mais importante para o Brasil? A situação que se encontra o Brasil, todos os temas são importantes. Nós pegamos uma nação completamente destruída, né, pela questão econômica, ética, moral, e temos muita coisa em comum, né? O que ele defende, em grande parte, eu defendia antes das primárias até. E afinal de contas eu não sou tudo aquilo que falo a meu respeito. Se fosse, eu não me elegeria nem vereador no Brasil. E a China? A China é o nosso principal parceiro. Todos sabem que no segundo semestre eu vou fazer uma visita à China, vou me preparar muito para essa questão. A China é importante para nós, mas o Brasil deixa de fazer comércio com o mundo todo, levando-se em conta o viés ideológico. É o novo Brasil que se apresenta para o mundo. Olha, não procede a informação. Tenho conversado com a defesa, com os comandantes militares. A nossa intenção é realmente fazer com que possíveis benefícios e sacrifícios sejam divididos entre todos. A figura do sargento mor está praticamente descartada e aquela tabela de permanência, né, ela entrando em vigor, quem ganha o adicional de inatividade deixa de ganhar, ou vice-versa. Então, não há prejuízo para os praças, basicamente tirando dessa proposta aí a figura do sargento mor. Presidente, por que você não revelou a visita à CIA? Deixou como agenda secreta? Não foi secreta, foi acertada no domingo com o meu filho, que estava aqui, e já estava previsto o Moro participar lá. Não tem nada de secreta. Poxa, entramos pela porta da frente, e eu estava lá. Na vinda, apenas entrei num shopping aqui, fiquei acho que não mais que uma hora lá dentro e saí fora. Só para dar relaxada. Isso daqui. Comprei só 2 calções, uma camisa lá, mas esse aqui eu ganhei do general lá que administra o cemitério de Arlington, porque ele é paraquedista e é mestral também, a mesma coisa que eu descobri com ela, me homenageou com isso aqui, eu estou muito feliz e muito orgulhoso. Conta algum momento de descontração com o presidente Donald Trump pra gente? Conta alguma brincadeirinha. Olha, a brincadeira entre presidentes, ainda mais com o Trump, eu não vou levar a público, mas houve momentos de descontração, gargalhadas. Temos muita coisa em comum, né? Temos 5 filhos, por exemplo, tá certo, cara? Então temos também alguns problemas em comum. A única brincadeira que eu fiz com ele, que eu chamei de jovem, né? E falei para a tradutora, cuidar, você vai falar agora, porque que eu estou achando ele jovem. Porque nós temos a idade da mulher que amamos. É só isso, mais nada. Tá ok? Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, até mais.